Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Café com Mauro, juntinhos toda terça de manhã, e estamos continuando nessa semana com a nossa lei de destruição. Lei de destruição que na semana passada nós iniciamos falando da destruição necessária, e hoje nós vamos falar da destruição abusiva. Lembra que eu comentei que nós temos aí a destruição abusiva, que é aquela onde nós, seres humanos, entramos como personagens principais e colocamos aí a nossa pitada de livre-arbítrio, nossa pitada de esforço, né? Não muito ainda evoluído, e aí a gente acaba gerando destruição na natureza, gerando destruição entre nós mesmos, não é mesmo? Gerando destruição à nossa volta. E aí a gente se pergunta, mas se existe a lei de conservação, se existe a questão da gente se conservar, o nosso instinto da gente poder sobreviver, como é que a gente é colocado dentro do planeta como agentes destruidores? Não é? Já que Deus está acima de tudo, como é que ele coloca a gente como fatores destruidores também para auxiliar nisso tudo? E aí é que a gente se engana, que a gente precisa estudar isso com um pouquinho mais de condição, não é mesmo? Por exemplo, aumentar aqui um pouquinho para nós. Por exemplo, nós não somos colocados por Deus no planeta e não encarnamos para a gente poder sair por aí destruindo as coisas. Nós somos colocados e criados por Deus em determinados lugares dentro do processo evolutivo para que a gente possa aprender com isso e evoluir. Logicamente, esse processo de aprendizado vai nos levar a algumas quedas, a alguns equívocos, né? Uns erros aí que a gente vai cometendo para aprender. Afinal de contas, como eu sempre falo, ninguém nasceu sabendo andar, não é? A gente foi num processo de sentar, engatinhar, começar a segurar nos móveis e por aí vai, caindo, levantando, caindo, levantando. Andar de bicicleta, igual. Rodinha, depois sem rodinha, cai, levanta, rala joelho, e aí a gente vai e anda de bicicleta e sai correndo e nunca mais esquece. Esse é o processo evolutivo. E aí a gente entra dentro da lei de destruição nesse processo. E, logicamente, quanto mais conhecimento a gente vai tendo das coisas, não somente na parte intelectual, mas na parte moral, nós vamos então evoluindo e deixando de destruir abusivamente as coisas. Percebe? Por isso que nós estamos inseridos no processo de destruição abusiva e não naquele processo da semana passada de destruição necessária. Lembra disso? Então, dentro da destruição abusiva, o nosso não desenvolvimento intelectual e moral e a nossa caminhada evolutiva vai levar com que a gente cometa alguns equívocos nessa estrada. Logicamente, isso vai destruir abusivamente algumas coisas. Óbvio, a gente sabe, tem situações que a humanidade, como um todo, precisa evoluir e ainda não conseguiu, e então determinadas ações e pensamentos vão se aglutinando e vão formando coisas que são destruidoras, são fatores destruidores num âmbito maior. Não é? Temos aí alguns fatores, até mesmo, vou dar um exemplo de quebra, né, de ruptura de barragens, coisas que a mão do homem acarretou a tragédia, né, o flagelo em si. É, Até mesmo algumas coisas que parecem ser da natureza e muitas vezes a mão do homem está ali inserida, né? Por exemplo, a queda de não só de barreiras, mas a queda de rochas em determinados lugares, porque as construções vão sendo feitas de forma errônea por nós mesmos e vão então fazendo com que a estrutura geológica vá se enfraquecendo. Então a nossa mãozinha também está ali num lugar X fazendo com que aquilo aconteça, né, de forma mais rápida. Então essas são as destruições abusivas, né? Quando a gente vê vários animais morrendo porque houve um vazamento de óleo, né? Por exemplo, no mar. Destruição abusiva, peixes e aves mortas e de forma abusiva por nós mesmos. Quando nós vemos as nossas mãos matando muitos animais, não para nos fornecer o alimento necessário, percebe? Necessário, mas de forma abusiva visando a venda, o lucro e o bolso de cada um. Destruição abusiva dos animais. E por aí vai, a gente vai vendo a nossa ação dentro disso, né?
Num âmbito um pouquinho menor, a gente pode ver a nossa destruição abusiva quando a gente se relaciona com o próximo. Porque se eu maldigo, se eu faço uma fofoca, se eu julgo e condeno sem saber o que está acontecendo, se eu simplesmente falo mal daquela pessoa ou faço uma intriga, percebem? Lei da destruição abusiva acontecendo dentro do âmbito menor, né, do contexto mais pessoal. Tudo isso nós temos que nos colocarmos e percebermos sempre qual é o nosso lugar dentro da lei de destruição, para que nós possamos sair desse lugar abusivo e penetrarmos, então, entrarmos nessa destruição necessária e fazer parte da transformação, não somente de nós mesmos, mas da humanidade e do planeta, e não abusarmos e destruirmos simplesmente sem motivo algum a nós mesmos, à humanidade e ao planeta. Então a gente faz esse parâmetro aí semana passada de destruição necessária, essa semana de destruição abusiva, e a gente vem semana que vem com a terceira parte, o terceiro episódio da Lei de Destruição, e a gente vai falar de algumas coisas sobre flagelos, sobre crimes, guerras, homicídios, duelos, pena de morte, algumas coisas que são nossas e que existem e que a gente vê a destruição dentro delas e que a gente pode entender um pouquinho mais. Se vocês quiserem trazer muitas perguntas aí para nós, deixem aí embaixo nos comentários. Eu pego todas elas e trago no próximo episódio, na semana que vem, para a gente fazer perguntas e respostas como a gente sempre faz. Se não, a gente vai dar uma olhadinha nessas outras coisas aí para dar uma geral e fechar a lei de destruição semana que vem, ok? Afinal de contas, a gente fecha e depois vem aí os nossos programas sobre o Natal e o Ano Novo, que serão programas especiais. Vou trazer aí umas coisinhas boas para a gente falar. Muito obrigado de novo, porque vocês estão sempre aqui comigo, terça de manhã, e a gente se vê na semana que vem. Até lá, pessoal!